Oi galera, tudo certo? Seguindo então a linha de modalidades que a gente vem apresentando por semana, a que eu vou falar hoje é sobre o poker, então bora aprender um pouquinho sobre como funciona esse jogo. Bora lá! Bom, gente, vamos lá. Pra gente conseguir jogar poker, tem algumas coisinhas, né, alguns detalhes que é o básico pra gente conseguir jogar. O primeiro de tudo é o que a gente chama de dealer. O dealer é a pessoa que vai comandar o jogo o tempo todo. Ele é como se fosse um árbitro. Ele é responsável por distribuir todas as cartas aos jogadores em todas as mãos e também é responsável por recolher as fichas, fazer o somatório de fichas, enfim, entregar as fichas pra aquele jogador que ganhou aquela rodada do torneio. A segunda coisa é o baralho. A gente precisa ter um baralho completo de 52 cartas. A terceira coisa são as fichas. As fichas são indispensáveis pra gente conseguir jogar poker, porque é com ela que a gente aposta em tudo, é com ela que a gente tem o nosso valor, cada ficha tem o seu valor, então é com ela que a gente faz o somatório de uma aposta, enfim, a ficha é indispensável. A terceira coisa é a sorte, a gente sempre precisa contar um pouquinho assim com a nossa sorte. A quarta coisa é o roubo ou o blefe. Não sei se vocês já repararam em alguns torneios de poker assim que tem jogador que joga de capuz e óculos escuro. Isso é porque enquanto você tá jogando poker, você tem que estar sempre lendo o seu adversário. Você tem que estar sempre lendo como ele reage quando ele tá mentindo, como ele reage quando ele tá ganhando uma mão, como ele reage quando ele ganha essa mão. Então a gente tem que estar sempre lendo os nossos adversários. Então normalmente essas pessoas usam capuz e óculos escuro para justamente isso, os jogadores não conseguir ler ele. Então, o roubo dele, o blefe dele vai ser melhor nesse sentido. E a quinta coisa é a estatística. Pra gente jogar poker, precisa também um pouquinho de matemática. Então, quando a gente recebe a nossa carta, a gente tem que pensar, poxa, qual a probabilidade dessa minha carta bater na mão? Qual a probabilidade daquele jogador ter a mesma carta que eu? Quando vira o flop, que é quando vira as 3 primeiras cartas na mesa, se a minha carta já bateu na mesa, qual a probabilidade de bater de novo? Se não bateu, qual a probabilidade de bater? Enfim, e por aí vai. Falando um pouco dos jogadores, para que um torneio possa acontecer, para que ele se inicie, a gente precisa ter na mesa no mínimo 2 jogadores e no máximo 9. Quando a gente fala de um torneio inteiro, a gente pode ter quantidade ilimitada de jogadores. Sei lá, a gente pode ter de 1.000, 2.000, 3.000, quantos jogadores for preciso para serem inscritos, mas para que uma mesa possa começar, a gente precisa ter no mínimo 2 jogadores e no máximo 9. Falando um pouco da sequência das cartas, ela é muito importante porque é ela que vai determinar o vencedor de cada rodada do poker. Elas vão de 2 a Ás, sendo o 2 a menor carta, a carta de menor valor, e o Ás a de maior. Além disso, o objetivo de um vencedor da rodada do poker é quem vai fazer a melhor combinação entre as 2 cartas que você recebe no início da rodada com as 5 cartas que o dealer vai virar na mesa. E para que isso aconteça, existe uma ordem de prioridade das cartas. A menor ordem de prioridade que a gente pode observar aqui embaixo no número 10 é a carta alta, que é quando você tem as suas 2 cartas, o dealer virar 5 e você não acertou nenhuma das suas cartas com as cartas da mesa. Então você só tem uma carta alta. Depois a gente vai ter um par, quando você tem uma carta na sua mão e uma carta igual na mesa, você tem um par. Depois você tem 2 pares, depois você tem a trinca, a sequência, o flush, o full house, a quadra, o straight flush, que é uma sequência de mesmo naipe, e quando a gente tem o Royal Flush, que é uma sequência que tem que ser necessariamente de 10 reais e necessariamente do mesmo naipe, seja ele qual for. Então, o 10, que é a carta alta, é uma carta de menor prioridade, e o 1, que é o Royal Flush, é a carta de maior prioridade. Vence quem tiver a melhor combinação com a sua maior prioridade. Em relação ao funcionamento do torneio, ele gira sempre no sentido horário e cada posição da mesa, ela tem um nome. Então você simplesmente não chega e senta aonde você quiser e joga normal. Não, cada posição na mesa, ela tem um nome para se jogar. O botão é a pessoa que meio que inicia. Então, cada hora uma pessoa vai ser o botão, vai rodando em sentido horário. Então vamos supor, aquele cara de rosa é o botão. A pessoa que estiver necessariamente à esquerda do botão sempre vai ser o small blind. O small blind, ele é responsável por colocar, vamos supor, X valor de ficha na mesa antes do torneio começar. Ele é obrigado a colocar X valor de ficha na mesa. Sempre à esquerda do small vai ter o big blind. O big blind é a pessoa que aposta mais antes do torneio começar. Então, se o small blind colocou X valor, o big blind tem que colocar 2x do valor do small. Sempre, obrigatoriamente, antes do jogo começar. E o TG, que é aquele cara de terno ali, ele é simplesmente a pessoa que vai começar falando quando o dealer começar a dar as cartas. Ele que vai tomar a primeira ação do jogo.
Essas fichas obrigatoriamente acontecem para o jogo sempre ter um valor. Assim, mesmo quando as pessoas não forem jogar todas as mãos, a pessoa que puxar a mão, ela sempre vai puxar algumas fichas. Por isso que é obrigatório o Small e o Big sempre colocar a ficha na mesa. No mundo do poker, existem mais de 16 diferentes torneios. Porém, na Copa Eng, a gente vai jogar o que a gente chama de Freeze Out. O Freeze Out é assim, vamos supor que você tá jogando, que você começou a jogar, e aí você perdeu todas as suas fichas. Vamos supor que você deu uma win, perdeu todas as suas fichas. No Freeze Out, você está obrigatoriamente eliminado. Se você perde suas fichas, você não pode voltar a jogar poker, você está eliminado. Porém, existem outros torneios que tem o que a gente chama de rebuy. O rebuy é essa recompra de fichas. Então vamos supor que você perdeu as suas fichas, mas você quer continuar jogando, você pode dar esse rebuy. E o buy-in nada mais é do que uma taxa de inscrição que você paga pra jogar. Então isso quem decide é o torneio. Vamos supor que o buy-in é R$5 nesse torneio, então você paga R$5 pra jogar. E assim por diante. Tá, e durante a partida, a gente pode fazer 5 ações diferentes. A primeira delas é apostar, que é o que a gente chama de bet. Então, se você pega as suas 2 cartas e você acha que você tá bem, você pega um pouco das suas fichas e você simplesmente aposta na mesa. A segunda coisa é o que a gente chama de check, ou dar mesa. Isso acontece quando ninguém apostou antes de você e você também não tá afim de apostar. Você só quer continuar vendo o jogo, você também não aposta nada, mas você continua na mão porque ninguém apostou antes de você. A terceira coisa é o call, que é o que a gente chama de pagar também. O call é quando alguém apostou antes de você e você quer continuar vendo as cartas. Então você paga a quantidade de fichas que essa pessoa apostou antes de você. A quarta coisa é o fold, que é o que a gente chama de correr, né? Tô fora. Então, quando essa pessoa apostou as fichas e você não quer ver, você dá fold. Se você quer ver, você dá call. Se você não quer ver, você dá fold. E a última coisa é o que a gente chama de raise. O raise é quando você aumenta a aposta já obtida. Então vamos supor que um jogador colocou X aposta e você quer aumentar essa aposta dele. Então você pode colocar 2x, 3x, 2x5, a quantidade de ficha que você quiser em cima da aposta do jogador que já colocou na mesa. Agora, vendo um pouco mais na prática, a gente tem as rodadas, né, do nosso torneio, e elas são divididas em 4 rodadas. A primeira rodada é o que a gente chama de pré-flop. É uma rodada só de apostas antes das cartas começarem a virar na mesa. Em seguida, tem o que a gente chama de flop. O flop é a segunda rodada daquela mão. É quando o dealer vira 3 cartas comunitárias na mesa. Ah, mas por que comunitárias? Porque aquelas 3 cartas vão servir tanto para o seu jogo, quanto para o jogo de todos os outros jogadores que estiverem jogando aquela mão. Então, depois que o dealer virar essas 3 cartas na mesa, vai acontecer mais uma rodada de aposta. E nessa rodada de aposta, os jogadores eles têm o direito de dar call, que é pagar essa aposta, dar check, que é não pagar nada, mas continuar na mão, fold, né, eles podem correr, não quererem pagar aquela aposta, e eles também podem dar raise, que é aumentar a aposta que um outro jogador colocar. Aí beleza, aí vamos supor que eu fiz uma aposta e todo mundo correu da minha aposta. O Grau correu, a Lau correu e o Perry correu. E vamos supor que só a Shake quis pagar a minha aposta. Tranquilo, aí acontece a quarta carta que o dealer vira na mesa, que é o que a gente chama de turn. Após ele virar essa quarta carta, acontece mais uma rodada de aposta. Então vamos supor que eu apostei e a Shake pagou novamente, teimosinha, bem babadeira. E aí tem a quinta carta, que é o que a gente chama de River. River é a última carta que o dealer vai virar na mesa. Então depois dessa última carta, acontece novamente mais uma rodada de aposta. Eu posso apostar e a Shake pode ou correr ou dar call. A Shake pode apostar e eu posso ou correr ou dar call. Ou ninguém pode apostar nada, enfim, e a gente só continuar o jogo. Depois que o dealer virou as 5 cartas na mesa, a gente mostra as cartas que a gente tinha na mão. Então eu abro minhas 2 cartas e a Shake também vai abrir as 2 cartas dela. Sempre, em toda mão, vai ter um vencedor. Então sempre um jogador vai estar puxando a sua ficha pra si. Nesse caso, eu venci a Shake. Por isso que ela está chorando. Como que a gente vai saber o vencedor? O objetivo do jogo é você fazer a sua melhor combinação usando 5 cartas totais do jogo. Ou seja, a gente começou o jogo com 2 cartas na mão. E o dealer vai virar 5 cartas na mesa. Então a gente tem 7 cartas pra gente conseguir montar a nossa melhor combinação de 5 cartas. A gente não vai usar 7, a gente só vai usar 5. Então é 2 da nossa mão e 5 da mesa. Ou seja, nessa mão, como exemplo, eu ganhei porque eu tinha Ás Vala e a Shake tinha Ás Dama. Ás 10, perdão, Ás 10. A Shake tinha 2 pares, Ás 10, só que eu também tinha 2 pares, Ás e Vala, que é um par maior que o da Shake. Por isso que eu venci essa mão.
No poker, a gente tem uma ação muito famosa e muito arriscada também, que é o que a gente chama de dar a win. Dar a win é quando você pega suas fichas e coloca todas elas em jogo. Então, você pode dar a win em cima de um jogador e ele tem a escolha de pagar ou não seu all-in. Quando você dá a win, você pode ou perder todas as suas fichas, ou você pode também ganhar todas as suas fichas, que você já havia apostado, mais as fichas do adversário que resolveu pagar essa sua aposta. Bom, agora eu vou dar um exemplinho bem rápido aqui pra vocês, de uma mão bem boa que eu encontrei, de um torneio beneficente que o Neymar fez um tempo atrás em Barcelona, com os amigos milionários dele, mas vamos ver, é bem da hora. Aí, começando o torneio, o Neymar tem um Vala 5, o Piquet tem um 8-6 naipado, né, que é o que a gente chama de estar do mesmo naipe, todos os jogadores correm, todo mundo corre, fica só o Neymar e o Piquet nessa mão, os dois pagam pra jogar. Aí a dealer vira as 3 primeiras cartas, que é o que a gente chama de flop, e o Neymar acerta o Vala e o Piquet acerta o 8. Então o Piquet pega as fichas e aposta, o Piquet beta 1.200 e o Neymar paga 1.200 pra jogar também. Aí em seguida a dealer vira o turn, que é a quarta carta, bate um 7, o Piquet aposta novamente, ninguém acertou o 7, então o Piquet aposta 3.200, o Neymar poderia pagar o 3.200, mas ele decide dar raise, então ele aumenta a aposta do Piquet, e pro Piquet continuar jogando essa mão ele tem que pagar a nova aposta do Neymar, que vira 8.800. Ele decide pagar, então ele dá call e o Neymar tá de top pair, então é o que a gente chama de tá com o maior par da mesa, tá com o Vala batido e o Piquet com o 8 batido, e aí o Piquet dá call. Aí por fim a dealer vira a última carta, que é o River, ela vira um 5, e o Neymar acerta 2 pares, então ele fica de Vala 5, e o Piquet fica de só com o 8 batido, porém o Neymar acha que ele ganhou de Vala 5, mas na verdade não. O Piquet fez um flush, então o Piquet tem, na verdade, 5 cartas iguais do mesmo naipe. Se você olhar na mão do Piquet, ele tem um 8 e um 6 de ouro, e tem 3 cartas de ouro batidas na mesa, então ele fez um flush, e um flush tem maior prioridade do que 2 pares do Neymar. Então o Neymar acaba perdendo de 2 pares, que é o Vala 5, e o Piquet acaba pegando o pote inteiro com o flush, que são 5 cartas iguais do mesmo naipe. E é isso, galera. Se vocês gostaram, obrigada. Se vocês não gostaram, não me falem. E quem tiver alguma dúvida, é só soltar a voz. É nóis!